Sun Tzu, general, estrategista e filósofo chinês que viveu entre 544 e 496 a.C. Sua existência é debatida por alguns, mas a tradição descreve como um mercenário de elite contratado pelo rei Lu Jiu. Vivia em uma China fragmentada por guerras civis brutais. Como a guerra era cara e destrutiva, defendia que a melhor vitória é aquela que mantém o reino e o exército intactos. A arte da guerra é sua principal obra e traz o conceito-chave de vitória sem luta. Para Sun Tzu, a estratégia suprema é subjugar o inimigo sem disparar uma única flecha. Enfatiza o autoconhecimento, o conhecimento do adversário e o uso do engano. Se você conhece o inimigo e a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Karl von Clausewitz, um oficial prussiano que viveu entre 1780 e 1831, testemunhou a ascensão e queda de Napoleão. Ficou obcecado em entender como Napoleão conseguiu mobilizar nações inteiras para a guerra. Via a guerra como uma trindade entre o povo, cuja paixão impulsiona o conflito, o exército, com sua probabilidade diante do acaso, e o governo, razão. Para ele, a estratégia era uma forma de controlar a energia violenta das massas para fins políticos. Traz o conceito de fricção, que é a força que torna o que parece fácil na teoria, muito difícil na prática. Por isso, um bom estrategista não faz planos rígidos, mas planos que suportem a fricção. E o conceito de centro de gravidade, que é o ponto de onde o oponente retira sua força, seja um exército, uma cidade ou a vontade de um povo. Destrua isso e o resto desmorona. Sua principal obra, da guerra, traz a guerra como política por outros meios. Niccolo Machiavelli, funcionário público e diplomata da República de Florença, viveu entre 1469 a 1527. A Itália do Renascimento era um caos de cidades-estado em guerra, conspirações e traições. Após a queda da República, foi preso, torturado e exilado. No exílio, escreveu O Príncipe. Seu foco é a manutenção do poder. Inspirou o realismo. O estrategista não deve ser bom no sentido religioso, mas eficaz para garantir a estabilidade do Estado. Deve usar sua virtude, habilidade e energia para construir e dominar a fortuna, que era a sorte boa ou má. Maquiavel focava no que os homens fazem, não no que deveriam fazer. Para ele, o estrategista deve ser como a raposa, astuto, e o leão, forte, para manter o poder. Miyamoto Musashi foi um ronin japonês que viveu entre 1584 e 1645. Lutou seu primeiro duelo aos 13 anos e venceu mais de 60 combates sem ser derrotado. No período, o Japão estava transitando de guerras constantes para uma era de paz burocrática. Não separava a técnica da espada da estratégia de vida. Seu foco era a autoconfiança total e a eliminação de qualquer adorno desnecessário. Traz a estratégia para o nível individual e psicológico. Tudo tem um ritmo, o negócio, o duelo, a política. Vence quem quebra o ritmo do adversário. Sua obra, O Livro dos Cinco Anéis, traz a fluidez e a ausência de intenção. Ensinava que a estratégia deve ser como a água, adaptável a qualquer recipiente. Ele defendia que o domínio da técnica deve ser tão profundo que a ação se torne instintiva. Basil N. Liddell Hart, um capitão britânico e historiador militar que viveu entre 1895 e 1970. Foi ferido na Primeira Guerra Mundial na Batalha do Somme, o que deixou profundamente traumatizado com a incompetência dos generais que mandavam soldados para a morte em massa. Sua principal obra é a estratégia, que tem como conceito-chave a abordagem indireta. Argumentava que atacar o inimigo onde ele é mais forte é um erro fatal. A verdadeira estratégia busca desequilibrar o oponente física e psicologicamente antes do golpe decisivo. Influenciou a criação da Blitzkrieg alemã. Antes de atacar, você deve causar um deslocamento no inimigo. Pode ser físico, cortar suprimentos, ou psicológico, fazê-lo acreditar que você está em outro lugar. Ataque por onde o inimigo menos espera que você venha. O cérebro deve sempre vencer o músculo. John Boyd, coronel da Força Aérea dos Estados Unidos, viveu entre 1927 e 1997. Recebeu o apelido de 40 Seconds Boyd porque dizia que poderia vencer qualquer piloto em 40 segundos. Ele nunca escreveu um livro, apenas apresentações de slides monumentais. Atuou no contexto da Guerra da Coreia e queria entender por que caças tecnologicamente inferiores venciam combates aéreos. Focava na psicologia da decisão. Criou o ciclo ODA, que consiste em observar, orientar, decidir e agir. Vence quem consegue girar esse ciclo mais rápido que o oponente, criando confusão no sistema adversário. Boyd mudou a forma como entendemos a tomada de decisão sob pressão. Se você decidir e agir em 5 segundos, e seu competidor leva 10, você eventualmente o atropela porque ele estará reagindo a uma realidade que não existe mais. Alfred Thayer Mahan, oficial da Marinha e também historiador, viveu entre 1840 e 1914, no contexto do imperialismo e da expansão marítima das grandes potências. Seus livros eram leitura obrigatória para imperadores, como Kaiser Guilherme II, e presidentes, como Ted Roosevelt.
Ele acreditava que a geografia não era apenas um cenário, mas o destino das nações. Estudou a história da Marinha Britânica para responder uma pergunta: como uma pequena ilha conseguiu dominar o mundo por séculos? Sua obra, The Influence of Sea Power upon History, foca no poder marítimo. O controle das rotas comerciais marítimas é a chave para o domínio global. Moldou as políticas externas de grandes potências como Estados Unidos e Reino Unido. Ainda hoje, a geopolítica da China, com a nova rota da seda marítima e a construção de ilhas no Mar do Sul da China, é lida por especialistas como uma aplicação moderna das teorias de Mahan: controle de rotas, bases estratégicas, presença naval massiva. Júlio César. Mais do que um político, César foi um dos maiores gênios táticos da história. Viveu entre 100 a 44 a.C., no contexto da expansão da República Romana e as guerras civis. Não escreveu tratados teóricos, mas seus relatos, comentários sobre a Guerra Gálica, são manuais de estratégia aplicada. Frequentemente enfrentava exércitos numericamente superiores em territórios hostis. Seu conceito-chave era celeritas, velocidade. Acreditava que a velocidade de movimento era a melhor arma. Surpreendia inimigos aparecendo onde era impossível estar em tempo recorde. Tratava a logística e a engenharia como armas de combate. Em Alésia, chegou a construir 2 linhas de fortificações, uma para dentro e outra para fora, para enfrentar 2 exércitos ao mesmo tempo. Entendia a psicologia do soldado. Ele liderava da frente e conhecia seus centuriões pelo nome, criando uma lealdade que permitia manobras de alto risco. Napoleão Bonaparte, oficial de artilharia da Córcega, que, em meio à Revolução Francesa, ascendeu a imperador da França. Lutou mais de 60 batalhas e perdeu apenas 7. Antes de Napoleão, as guerras eram jogos de xadrez lentos. Ele introduziu a guerra total, mobilizando toda a nação. Usava o sistema de corpos, dividindo seu exército em mini-exércitos autônomos que marchavam separados e se reuniam no ponto de impacto. Não tentava ser forte em todos os lugares. Distraía o inimigo e, de repente, concentrava toda a sua força, massa, em um único ponto fraco. Suas tropas marchavam distâncias que os generais adversários consideravam impossíveis, permitindo ataques antes que o inimigo estivesse pronto. Caiu ao tentar controlar a Espanha e a Rússia ao mesmo tempo, violando seus princípios da concentração de forças e sucumbindo logística. Thomas Edward Lawrence, ou Lawrence da Arábia. Arqueólogo e oficial britânico, Lawrence tornou-se o arquiteto da revolta árabe contra o Império Otomano durante a Primeira Guerra Mundial. Uma força rebelde pequena, mal equipada, lutando contra um exército regular moderno e fortificado. Acreditava na guerra de insurgência. Lawrence buscava evitar a batalha. Ele comparava a insurgência a um gás. Como o vapor, éramos inatingíveis. A estratégia era atacar a infraestrutura e a logística, nunca o exército inimigo diretamente. Sistematizou sua estratégia através de 3 dimensões essenciais. Algébrica, ocupar o máximo com o mínimo. Bionômica, atacar suprimentos, para desgastar o inimigo. E psicológica, usar a propaganda e o medo para desmoralizar o inimigo e unificar possíveis aliados a uma causa comum.